Oi, meus amores, tia Cibele falando. Venho desejar a vocês uma excelente aula, tá bom? Prestem atenção, tá certo? Nas aulas. Então vamos lá, tá? Boa aula pra vocês. Um beijo bem grandão da tia Cibele. Valor do termo desconhecido para as 4 operações. Como encontrar o valor do termo desconhecido? Para encontrar o valor do termo desconhecido, basta aplicar a operação inversa. Você lembra qual é a operação inversa de cada uma? Vamos ver? Operações inversas. A adição é a operação inversa da subtração. E como a própria palavra fala, o inverso acontece. Subtração também é a operação inversa da adição. Multiplicação é a operação inversa da divisão. E divisão é a operação inversa da multiplicação. Podemos representar o termo desconhecido por qualquer símbolo. Podemos utilizar formas geométricas como quadrado, hexágono, círculo ou triângulo, ou qualquer outra figura. E também por letras. As mais utilizadas são X e Y. Vamos observar o exemplo abaixo. Eu tenho um determinado número que eu estou utilizando para representar ele. Uma forma geométrica, um círculo, mais 5 é igual a 25. Então, eu quero descobrir que número representa essa bolinha. Eu estou dizendo que um número mais 5 é igual a 25. O primeiro passo é observar qual a operação da sentença. Nesse caso, a operação da sentença é uma adição. O segundo passo é isolar antes da igualdade o símbolo que representa o termo desconhecido. Eu já deixei a igualdade aí porque vocês vão ter uma noção de espaço. Antes da igualdade, eu vou colocar o símbolo que está representando o meu termo desconhecido. Qual é o símbolo? É o círculo. Então, primeiro, eu vou colocar o círculo antes da igualdade. Depois, o terceiro passo é organizar os termos que ficarão depois da igualdade. Prestem atenção aqui, tá? Os termos que permanecem do mesmo lado da igualdade que já estavam antes continuam com o mesmo sinal. Então, do lado anterior à igualdade, eu só vou deixar o termo desconhecido, que eu estou representando ele por um círculo. E depois da igualdade, eu vou começar com quem já está depois da igualdade. Quem já está depois da igualdade é o 25. E eu estou dizendo aqui, eu coloquei a informação aqui para vocês que se tiver depois da igualdade, ele vai permanecer com o mesmo sinal. Professora, não tem sinal nenhum na frente do 25. Realmente não tem, porque não precisa, tá certo? Toda vez que eu não tiver o sinal na frente de um número, significa que tem um mais na frente dele. Mas eu não preciso colocar nesse caso aí eu não preciso colocar. Mas quando você for colocar na parte de baixo, você tem que ter a noção de que era como se tivesse um mais. Como eu não vou trocar de sinal, ele vai permanecer do jeitinho que ele tá. Eu não troquei ele de lado, então eu não troco o sinal. Continua 25. Já o mais 5, que é o último termo que eu falto colocar embaixo, ele está antes da igualdade. E diz assim, ó, aqueles que trocarem de lado, invertem o sinal. Então, ele estava antes da igualdade e agora ele vai para depois da igualdade. Então, se ele era mais 5, qual a operação inversa da adição? Subtração. Ele vai virar menos 5. Repito, o círculo é igual 25 menos 5, 20. Então, eu estou dizendo que o meu termo desconhecido, que eu estou representando por um círculo, é igual a 20. Como é que eu vou saber se isso está certo, professora? É simples. Eu substituo a bolinha, o círculo que eu estou utilizando aqui, pelo 20. Eu não estou dizendo que o círculo é igual a 20, então eu posso substituir por 20. Substituindo, fica 20 mais 5 é igual a 25. 20 mais 5 é igual a 25? É. Então, está correto. Vamos para agora um exemplo com subtração. Então, agora eu vou utilizar um quadradinho. Quadrado menos 32 é igual a 15. Primeiro passo, identificar a operação. A operação é uma subtração. Já sei qual é o inverso, né? Segundo passo, isolar antes da igualdade o símbolo que representa o termo desconhecido. Qual é o símbolo? O quadradinho. E o terceiro passo, organizar os termos que ficaram depois da igualdade.
Então, vai ficar o que já estava, que era o 15, com o mesmo sinal, porque ele não mudou de lado. E o menos 32, que estava antes da igualdade, quando ele trocar de lado e for para depois da igualdade, ele também vai trocar o sinal. De menos 32, ele vai virar mais 32. Então, agora, quadradinho é igual a 15 mais 32. Quadradinho é igual a 15 mais 32, 47. Substituindo o quadradinho por 47, 47 menos 32 é igual a 15. Correto. Atenção, muita atenção aqui, tá? Prestem muita atenção aqui. Quando o termo desconhecido for o subtraendo, o símbolo do termo desconhecido ficará depois da igualdade e não mais antes. Professora, aí eu lembro que é subtraindo. Vamos lembrar. O primeiro termo de uma subtração, nós temos aqui o 45. O primeiro termo a gente chama diminuendo. O segundo termo, ou seja, a segunda parcela, a parcela que vai ser retirada, a gente chama de subtraindo. E o resultado a gente sabe que a gente chama de resto, né? Então, quando for o segundo termo, que a gente chama de subtraindo, o símbolo que representa o termo desconhecido não vai mais ficar antes da igualdade, ele vai ficar depois da igualdade. Olha um exemplo aí, tá? Vamos lá. 47 menos tananã, que é o meu quadradinho, que eu não sei quanto é igual a 15. Então, ele aí, ó, primeiro termo a gente chama subtraindo, segundo termo, primeiro termo a gente chama de minuendo e o segundo termo de subtraindo. Então, é justamente o meu subtraindo que eu não sei quanto é. Nesse caso, a gente vai identificar, é uma subtração. E agora, o quadradinho que está representando o termo desconhecido, ele não vai ficar mais antes da igualdade, ele vai ficar depois. Olha aí, ó, de laranja destacado para vocês se ligarem aí. Isolar depois da igualdade o símbolo que representa o termo desconhecido, depois. Então, vai ficar aqui depois. E eu vou organizar minha continha do lado, no meu lado esquerdo, no caso, antes da igualdade. Repito, quem já está antes da igualdade? Quem já está antes da igualdade? O 47. Certo? O 47. E o 15, ele estava depois. Para ele trocar de lado, o que é que vai acontecer? Vai mudar o sinal. Professora, não tem sinal. O que é que eu disse antes? Se não tem sinal, é como se tivesse um mais. Certo? Então, se ele era mais 15, ele agora vira menos 15. 47 menos 15 é igual a quanto? 32. 32 é igual a quadradinho. Nossa, professora, ficou estranho. Posso trocar? Pode. Quadradinho é igual a 32. Substituindo o quadradinho por 32, 47 menos 32 é igual a 15. Tá correta a minha informação. Meu cálculo está correto. Estou de parabéns. Ok. Vamos observar agora, com um exemplo abaixo, de multiplicação. Qual a operação inversa de multiplicação, só para lembrar? É a divisão. E a divisão da multiplicação. Primeiro passo, observar qual a operação da sentença. Já vimos, multiplicação. Segundo passo, isolar. Ó, voltou ao normal, tá? A gente só vai botar o termo desconhecido depois da igualdade se for para descobrir o subtraindo. Em todas as outras operações é normal. Ele vai ficar antes da igualdade. Então, triângulo é igual a... Coloca o quê? Primeiro termo que já está lá. Qual é o termo que já está lá? É o 72. E não preciso mudar o sinal, porque ele não está mudando de lado. Então, 72. E agora eu vou trazer o vezes 9 para depois da igualdade. Se ele era multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Então, vai ficar triângulo é igual a 72 dividido por 9. Triângulo é igual a 8. Substituindo o triângulo por 8, 8 vezes 9 é igual a 72. Correto? E o último exemplo, um exemplo de divisão. Tá? Já sabemos a operação inversa, a multiplicação. Divisão. Desconsidera a multiplicação aqui. Segundo passo, isolar antes da igualdade o símbolo que representa o termo desconhecido. Então, agora eu estou usando um hexágono, coloquei ele aqui antes. Hexágono é igual, repito, quem já está depois da igualdade, que é o 27. Não muda o sinal porque não mudei ele de lado. E agora eu tenho dividido para 3 antes da igualdade. Vai lá,
multiplicando por 3, tá? Troquei o sinal. Então, o hexágono é igual 27 vezes 3, 81. Substituindo o hexágono por 81, eu tenho 81 dividido por 3, que é igual a 27. Tá correto. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida é só chamar a gente no Zap, tá bom? Beijo, viu?